Semana de Estudos 33, turma. Roma, Cultura. O conteúdo dessa semana está entre as páginas 2 e 7 do volume 3 da apostila de História do Sistema Aprende Brasil, apostila dos sextos anos, né? Nós estamos aqui falando com os alunos dos sextos anos da Rede Municipal de Educação de Monte Sião. Bom, pessoal, após estudarmos aspectos políticos, né, principalmente as fases que Roma atravessou politicamente falando, né, a monarquia, a república, o império, isso tudo desde a fundação da cidade, por volta de 753 a.C., até o ano de 476 d.C., quando houve a queda do Império Romano do Ocidente, né? Então, após termos estudado todos esses aspectos políticos, é chegada a hora de falarmos um pouco a respeito da cultura de Roma. E lá na página 2, pessoal, nós já nos deparamos, né, com a menção ali, a referência a respeito da influência da cultura de Roma nos dias atuais. Então, em diversas áreas do saber, do conhecimento, né, nas ciências, na arte, na literatura, na arquitetura, no direito, né, em diversas áreas, nós temos hoje aí a influência de Roma. Diversas áreas hoje, né, desse conhecimento que eu citei aí. Nós vemos lá uma imagem, né, um afresco, uma imagem de uma mulher, a cidade de Pompeia, né, utilizando ali brincos de ouro, uma trama de ouro no cabelo, né, segurando uma caneta, placas de cera, né. A caneta naquele tempo era para gravar o que fosse escrito nessas placas de cera, né, então ela fazia ali um baixo relevo, né. E há ali no espaço de diálogo a pergunta a respeito sobre se havia ou não participação da mulher ou se ela recebia educação formal, né? Nós podemos dizer pela própria imagem que sim, né, pessoal? Essa atividade não faz parte do roteiro, mas eu já comento de antemão que sim, principalmente as mulheres da classe mais abastada de Roma, que era composta pelos patrícios, né, como nós vimos anteriormente. Bom, pessoal, já na página 3, né, nós nos deparamos com o subtítulo ali, Cultura Romana, e já começamos a observar a influência de Roma na dramaturgia, ou seja, na representação teatral, né? Diversos autores, né, romanos escreviam em grego, está lá essa observação, né? Havia ali a representação de comédias ou histórias, né, inspiradas nos deuses gregos, enfim, teatros, né? Nós falamos muito das arenas, onde os gladiadores lutavam, onde havia aquele espetáculo dentro daquela política do pão e circo, né? Mas houveram também muitos teatros construídos ali nos domínios romanos. Estão ainda bem preservados, né? Como o Teatro de Orange. Enfim, havia toda essa influência grega dentro das artes cênicas, né, romanas. Na página 3, nós nos deparamos com um assunto relacionado ao idioma, né, pessoal? Então, Roma, durante muito tempo, principalmente no lado oriental, né, onde estavam as cidades de Edessa e Constantinopla, durante muito tempo, no lado oriental do Império Romano, o grego foi a língua oficial, né, utilizada nos registros, nos documentos, enfim. Somente após, ali por volta do século III d.C., que o latim passou a ser utilizado em todos os domínios romanos. Latim que já era utilizado na parte ocidental do Império e que também é a língua-mãe de várias línguas faladas hoje no mundo todo, né, pessoal? Nós temos aí diversas línguas que são derivadas do latim. Começaram a ser faladas em regiões que, na época, pertenceram aos domínios de Roma. Então, o nosso português, o espanhol, o francês, né, o romeno, todos eles são línguas, né, todos esses idiomas são derivados do latim, né? Então, a forte influência aí do latim, ou seja, da cultura romana, inclusive nos idiomas falados modernamente no mundo, né? Nós temos lá também como referência, pessoal, a questão do calendário, né? Então, o calendário que nós utilizamos hoje,
cujo ano começa no dia 1º de janeiro, né? Os próprios nomes dos meses derivam lá dos nomes que os romanos adotaram em latim, né? Então, vários meses aí do ano são derivados de nomes em latim, né? Vou colocar aqui para vocês alguns deles na legenda, né? Nós temos também a forte influência nos algarismos ali, né? Então, o algarismo romano foi utilizado durante muito tempo até ser substituído pelo arábico, né? Com esses números que a gente utiliza hoje, né? Então, durante muito tempo foram utilizados os algarismos romanos preponderantemente, ou seja, principalmente os algarismos romanos, né? Nos relógios, a gente observa em vários locais ainda essa influência, né? Nós temos com relação aos séculos, né? Os séculos, eles são nomeados utilizando-se, né, os algarismos romanos, né? Por isso que nós fizemos aquela conversão, né? Estudamos muito a respeito da nomenclatura, né? E também para sabermos a que século pertence determinado ano, né? Ou quais são os anos que formam determinado século, dentro daquela linha do tempo, historicamente falando, né, pessoal? Bom, com relação à família romana, né, mais uma influência dos gregos, né? Então, a figura do pater familias, né, que era, na verdade, o patriarca de uma família inteira, né? Então, poderiam haver famílias menores abaixo desse patriarca, no caso, os filhos casados de um pater familias, ainda ficava, né, sob hierarquicamente, ou seja, na posição de influência ali dentro da família, abaixo desse pater familias, né? Isso tudo foi herança também dos gregos, né? Os romanos absorveram, claro que deram sua contribuição, fizeram suas adaptações ali, mas a família romana era bem parecida com a família grega, né? Algumas diferenças haviam, por exemplo, com relação à participação da mulher, né? Na Grécia Antiga, nós vimos lá em Atenas, né, onde berço da democracia, que as mulheres não tinham qualquer tipo de participação fora das suas casas. Inclusive, até dentro das casas, elas ficavam naquele aposento, reclusas ali, né, um aposento conhecido como gineceu. Já em Roma, a família ela era administrada mais ou menos como se fosse um negócio mesmo, né? Então, muitas vezes o pater familias estava ocupado com questões públicas, então ele estava fora das propriedades e as mulheres, né, acabavam assumindo esse papel de gestão, né? Havia uma divisão clara ali de atribuições, né? Os escravizados ficavam encarregados dos reparos em geral, das compras, né? E essas mulheres, então, por vezes, quando seus maridos estavam ocupados com questões públicas, assumiam esse papel. Então elas tinham bem mais liberdade do que a mulher grega, do que a mulher ateniense, né? Melhor dizendo. Os casamentos, eles eram, vamos dizer assim, arranjados, né? Então, quem se unia eram as famílias e não as pessoas, né? Então, muitas vezes, as noivas eram escolhidas ali com pouca idade, né? 14, 15 anos, os noivos tinham por volta de 30 anos. Esses casamentos eram combinados entre as famílias, haviam ali cerimônias, né, de congraçamento, né, de interação ali entre as famílias. Os noivos, inclusive, se cumprimentavam muitas vezes de forma bastante formal, né? Havia todo um ritual ali de passagem, né, e de união dessas famílias, né? Então, assim que a mulher se casava, ela era admitida no seio da família do seu marido, inclusive ela recebia as chaves de casa, era um ato simbólico, né, no sentido de que ela de fato iria assumir a administração da casa, né? E com relação à política, por exemplo, as mulheres romanas, embora não pudessem ocupar cargos políticos, muitas vezes, né, viúvas, mulheres que estavam ali em posição de administração dos seus próprios bens, financiavam políticos, né, para atuarem ali em representação a elas, vamos dizer assim, né, já que elas haviam financiado essas campanhas, né. Somente ao final do Império, do período, né,
é que dentro dessa unidade chamada família, né, lá romana, né, a figura do pater familias, ela foi sendo flexibilizada, de modo que o irmão mais velho, né, dentro de uma família, ele também era respeitado pelos demais como uma figura significando, né, como se fosse uma figura na pessoa do pater familias, né? Porém, ele não tinha mais direito de vida sobre as mulheres, né, os demais membros ali da unidade familiar, né? Foi havendo, então, uma flexibilização. O que é isso, pessoal? Foram maneirando ali, né, as regras e a rigidez toda da organização das famílias. Tá certo, pessoal? Na semana que vem vocês vão estudar os aspectos religiosos, né? A religião, dentro desse título Sociedade, né? Família e religião. A religião vai ser estudada a partir da semana que vem. Nessa semana, nós temos atividades do Organizando a História da página 4 e atividades do Organizando a História que começa na página 6 e vai até a página 7. Tá bem, pessoal? Vamos fazer como temos feito ultimamente, né? Agora estamos na modalidade presencial também, no híbrido, né? Há um revezamento. Vamos orientando vocês, vamos falar sobre o conteúdo, né? Na primeira aula. Às vezes subdividimos esse conteúdo nas duas primeiras aulas e na última aula, que é a da entrega das atividades, nós percorreremos as questões propostas, auxiliando-os, né, nas dúvidas que vocês, porventura, tenham em alguma questão antes do envio, né, caso seja pelo WhatsApp, ou do visto presencial ali na sala de aula. Tá legal, pessoal? Por hoje é só. Deixo o meu abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau, turma. Um abraço.